pela nossa palavra hoje. Bom, temos falado muito nesse período, né? Nesse processo que nós vivemos, que é um processo de meio do ano. E é interessante a gente pensar que cada período do ano, ele gera sentimentos, emoções em nós. Ele vai trabalhar com emoções diferentes, né? Vai nos despertar algumas inquietudes às vezes. O final do ano é sempre um tempo de reflexão, né? Nós sempre paramos para olhar para trás. O que nós construímos esse ano? O que foi este ano, né? O início do ano é sempre uma perspectiva de construção, de vamos lá, esse ano vai estourar, né? E o meio do ano é meio que uma balança. A gente chega nesse período e se a gente não conseguiu alcançar todas as metas que nós tínhamos para esse período, parece que já começa a gerar um sentimento de frustração. Porque eu tinha estabelecido meta, eu tinha programado, eu lá no meio do ano era para estar dessa forma, desse jeito. Então isso acaba mexendo com a gente, né? Então, quando o pastor me chamou, disse: filho, quero que você ministre. E aí eu comecei a orar a Deus e disse: pai, o que eu posso trazer para a igreja, né? E aí ele me levou a refletir sobre algo que eu também estou vivendo, né? Eu também estou vivendo esse período de avaliação, né? Pronto, chegamos no meio do ano e aí eu começo a pensar: poderia ter feito alguma coisa diferente? Não. Me frustro, crio expectativa. Como vai ser isso? E aí Deus me trouxe muita clareza sobre o que nós precisamos para avançar para esse próximo tempo, né? Que é os próximos 6 meses deste ano e o resto das nossas vidas, que é fé. Não existe nenhum outro elemento tão poderoso ou tão transformador ou que possa impactar tanto, seja o início, o meio ou o final de um ano, do que a fé. Mas nem sempre é fácil ter fé. Então nós vamos caminhar um pouquinho pela palavra, vamos entender sobre alguns personagens e vamos tentar fechar aí uma jornada, uma fórmula, né, para que nós possamos colocar nossa fé em ação. Independente do momento que você esteja, se nesse meio de ano você produziu menos do que gostaria, ou se você produziu mais do que gostaria, é importante que você tenha fé. É importante que você busque na fé a estrutura que você precisa. Bom, batalhas todos nós enfrentamos, né? Quem não enfrentou batalha, que levanta a mão. Quem não enfrentou? Ninguém vai levantar a mão, né? Porque todos nós enfrentamos batalhas. Mas por que batalha, Jean? Porque um ano, um período, é como se fosse uma batalha, né? Então nós temos um período para vencer. É uma batalha para vencer. Então nesse período é como se nós estivéssemos no meio da batalha. Nós estamos no meio da batalha. As nossas atitudes, a forma com que nós nos posicionamos, sobretudo em relação a Deus, é que vão fazer a diferença no resultado da nossa batalha. A batalha, ela pode vir na área emocional, ela pode vir na área psicológica, ela pode ser física, né? Com uma doença, ela pode ser física na questão financeira, por exemplo. São diversas batalhas. Nós vivemos batalhas diárias no nosso pensamento, cobranças,
marcas, rótulos, todos são batalhas. Rótulos que nós ganhamos, às vezes sem merecer, são batalhas que nós ficamos travando. E Deus, Ele já estabeleceu a vitória. Bom, nós lemos antes, a minha mão direita é vitoriosa. Ele já estabeleceu a vitória em todas essas áreas. Mas nós, com nossa visão limitada, às vezes não conseguimos enxergar isso. Nós não conseguimos alcançar isso se nós não buscarmos a fé. A nossa natureza, ela não é capaz de enxergar a vitória. A nossa natureza, ela não é capaz de enxergar quem de fato Deus é em nós. A nossa natureza vai nos levar para o comum, para o simples, para o cotidiano, para aquilo que o mundo fala, para a realidade da política. Vai nos levar para a realidade financeira, vai nos levar para o preço da gasolina. Então nós precisamos nos encontrar na fé. Bom, algumas das batalhas então, que nós enfrentamos. Uma outra batalha também que nós podemos transitar, é a batalha espiritual, mas eu quero falar com mais propriedade sobre ela daqui a um pouquinho. O que acontece? Quando nós vivemos uma batalha, uma dificuldade, nós temos duas oportunidades. Uma de focar na solução e a outra de focar no problema. A fé é o elemento ou o combustível que nos leva a focar na solução. A nossa natureza nos leva a focar no problema. Então, no emocional, por exemplo, isso vai gerar e vai potencializar ansiedade, depressão, raiva. Quem aqui não teve um piti de raiva durante o dia porque as coisas não estão funcionando? Pode falar sério. Estamos só entre nós aqui. O pessoal do YouTube nem vai se importar. Sabe que caramba, mas não dá certo. Aquela batida de mão na impulsividade. E aí uma coisa acaba levando a outra, porque você já está numa situação complicada. Aí o impulsivo você vai e faz uma outra coisa errada. Você não parou para conversar com Deus, não foi buscar um norte na fé em Deus, naquilo que Ele pode fazer por você. Impulsivo, você foi lá e meteu o pé pelas mãos. Tristeza, porque aí eu não conseguia, não fui capaz. Vem a cobrança de você mesmo, às vezes outras pessoas te cobram. Você tem pessoas que dependem de você, vão te cobrar. Então vem uma tristeza, são vários sentimentos, que a gente pode ter, despertar e alimentar, o que é pior, alimentar nesse momento de batalha. O que nós precisamos ter em mente? Viver esses momentos, viver isso de forma momentânea é normal. Agora viver isso constantemente, isso não é normal. Tá tudo certo, ser humano tá tudo certo. A gente volta e meia dá uma errada. Isso é natural. Agora eu permanecer, e eu vou iniciar agora então uma nova jornada rumo ao final deste ano, ao final da batalha. E vamos esquecer o ano, vamos falar aí na situação do meu casamento, ou do meu negócio, que está lá no meio, tá complicado, mas eu vou avançar. Mas vou avançar desse jeito, raivoso, triste, angustiado, ansioso, nervoso. Ou eu vou parar, vou me centrar, vou buscar em Deus. Se eu não estou tendo capacidade de exercer a minha fé, eu vou buscar a fé.
Nós vamos caminhar por aqui, vamos entender algumas formas também da gente ampliar a nossa fé. A escassez, né, financeira, a doença, e ambos são físicas, né, batalhas físicas, mas ambas podem estar ligadas também a batalhas espirituais e também ao emocional. Eu não tenho capacidade técnica para falar sobre isso, mas como eu já ouvi muitas pessoas especializadas nisso falar, eu sei que o meu desenvolvimento emocional, ou a falta deste desenvolvimento, pode gerar em mim a incapacidade de lidar com o dinheiro, por exemplo. A falta da inteligência emocional necessária para cuidar dos meus recursos. De forma espiritual, eu posso não ser fiel a Deus, eu posso gastar o meu dinheiro com coisas que não acrescentam para a minha vida espiritual. Isso vai acabar gerando um retorno no mundo espiritual. O que nós precisamos entender? E que enquanto eu fazia o estudo, hoje de manhã eu dando uma revisada, e a Aline ali cozinhando, e a gente conversando, daqui um pouco a gente, uau! Algumas coisas às vezes saltam aos olhos da gente, né? A batalha espiritual, ela não é uma batalha entre forças, porque não faz sentido, gente. Vamos lá. A força de Deus já venceu. Então não pode ter uma batalha entre duas forças se uma já venceu. Certo? A força de Deus já venceu. Pronto. O que o inimigo tenta fazer então? Ele tenta minar o nosso relacionamento com Deus. Porque ele sabe que a parte frágil nessa relação somos nós. É o nosso relacionamento com Deus que ele tenta minar. Certo? Então olha só, C.S. Lewis afirma com sabedoria: não há uma guerra espiritual, mas uma rebelião interna. Entende? Existe um domínio de Deus e uma rebelião interna, então. Só que a boa notícia é a seguinte: o rebelde encontra-se sob controle. Amém? A batalha espiritual, ela vem para colocar em xeque a nossa relação com Deus. E aí eu trago 2 exemplos para você. Jó, né? O que o inimigo tentou minar em Jó? A fidelidade de Jó. Ele tentou colocar em xeque se Jó era fiel a Deus por amor ou se era por interesse. E aí, muitas vezes nós nos enquadramos também nesse contexto, né? E precisamos pensar, qual é que é a minha relação com Deus? O que tem me sustentado na minha relação com Deus? É de fato o meu amor por Ele? É um entendimento de quem Ele é para mim, aquilo que Ele representa na minha vida? É fé naquilo que Ele de fato é para mim? Ou eu estou nesse relacionamento porque eu recebo bênção, porque eu recebo uma orientação, uma oração, eu recebo, eu sou mais próspero, né? Então, Jó passou pelo teste, viveu tudo aquilo que ele viveu, e passou pelo teste da fidelidade, do amor a Deus, e ele foi recompensado, né? Jesus no deserto também foi um outro teste. É lógico que o inimigo sabia quem era Jesus. Ele sabia também o que Deus, o poder de Deus em relação a Jesus. O que ele tentou minar? Relação de filho. Mais uma vez nós nos encontramos nesse lugar. Como é que está a nossa relação de filho? Né? O que ele minava lá em Jesus, né? Era isso. Era tentando tirar a identidade de Jesus, tentando que Jesus
bobinho ele, né? Imaginando que Jesus ia esquecer que era filho. Mas o que não deixou, é interessante de pensar, o que não deixou, o que manteve a identidade clara, né? O que Jesus emitiu, mostrando que a identidade estava clara? A palavra de Deus. A palavra de Deus é um dos principais instrumentos que nos mantém neste lugar de fidelidade e de filho. É a partir da palavra de Deus que nós conhecemos a Deus de fato. E sem conhecer a Deus de verdade, fica difícil de ter fé. Por isso a importância da gente conhecer a palavra. Satanás, ele não duvida do que Deus diz a respeito de nós. Ele sabe. O que ele sempre vai querer vai ser evidenciar a intenção do homem por trás da relação com Deus. Então, nós temos que tomar cuidado. Porque se nós, de fato, nos relacionarmos com Deus por interesse, por exemplo, não vai durar, né? E aí nós vemos, infelizmente, nós vemos muitas pessoas, né, que saem, voltam, aí tem uma necessidade, vem para Deus. Não estou falando de igreja, estou falando de Deus, de relação com Deus, de relacionamento. Pessoas que abandonam o reino, aí pouco volta. Aí tem uma dificuldade, volta. Aí fica bem, sai. Essa relação, ela está amarrada só pelo interesse, né? O que é importante nós entendermos então? Nosso posicionamento, a forma como nós nos posicionamos, ela vai meio que nessa balança, ela meio que vai ou fortalecer essa força minadora, né, do inimigo, que é de minar a relação, ou ela vai fortalecer a força dominadora de Deus. A forma como nós nos posicionamos, aquilo que chega para nós. Isso tudo está baseado na fé. Tá? A força que nós temos para vencer o que o inimigo tenta lançar contra nós é a fé. Expectativa de batalhas. Você é cristão? Você crê em Deus? Você crê na palavra? Então você tem uma expectativa de batalhas. Você vive com uma expectativa de batalhas. Olha só, João 16:33. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então nós temos duas certezas: teremos batalhas, mas já estão vencidas. Mas teremos batalhas, tá? Então não dá para a gente se surpreende, vamos lá, a gente é ser humano, mas não deveria. A palavra já diz: tereis aflições, né? Mas a gente também se surpreende quando a gente vence. Então, caramba, precisamos aumentar nossa fé. Eu venci o mundo, ele já disse. Olha só, um exemplo de alguém que manteve a fé no meio de um cenário que eu não consigo nem imaginar. Esse é um cenário de tanta dor para mim, que eu creio que Deus pede as coisas certas para as pessoas certas. Abraão, Deus foi lá e disse assim para ele. Você conhece a história de Abraão, né? Deus foi lá e pediu para ele: Abraão, agora eu quero Isaac, o filho da promessa. Meu Deus do céu, se só o filho já dói, imagina o filho da promessa. Esperaram tanto tempo, foram tantas dificuldades, mas Deus foi lá e pediu. O que manteve Abraão nessa trajetória de aceitar, pegar o seu filho, carregar até o Monte Moriá, preparar tudo e iniciar o processo? Porque ele iniciou o processo.
Ele iniciou o processo. Porque ele cria que mesmo que ele viesse a finalizar o sacrifício, Deus poderia ressuscitar. Ele cria, sei lá, mas ele cria, ele tinha fé. Ele manteve a fé dele inabalável. E o resultado foi que ele não precisou passar por isso. Deus providenciou o sacrifício. Abraão obedece, mantém a fé, e Deus honra a fé de Abraão. O Jean obedece, mantém a fé, e Deus honra a fé do Jean. A Aline obedece, mantém a fé, e Deus honra a fé da Aline, e assim vai. Coloque o seu nome neste lugar. Você obedece, mantém a fé, e Deus honra a tua fé. Outro personagem interessante também para a gente trabalhar é Moisés. Moisés, ele foi chamado para liderar o povo para sair do Egito. Só pelo fato de lidar com esse povo complicado já é fé. Já é fé. Passar por tudo que passaram no meio do deserto. E mais uma vez estão falando em meio, né? No meio do deserto, no meio da trajetória. Olha que interessante. Novamente a fé dele é testada. Mas ele permanece, ele avança no propósito. Outro personagem interessante para nós falar é Daniel. Daniel, um caso interessante, né? Daniel era inclusive amigo do rei, né? Tinha ganhado moral com o rei. Os caras minaram os ouvidos do rei lá, e o rei disse: não, manda lá para os leões então. Coração partido, porque ele gostava do Daniel, mas ele tinha que cumprir o decreto que ele tinha estabelecido. Mandou lá, né? Daniel foi enviado então para a cova dos leões, por causa da sua fé. E a gente às vezes não é capaz nem de, sei lá, vou falar algo que eu gosto de fazer aqui, que é publicar no Instagram, né? Compartilhar as publicações da igreja, por exemplo, ou alguma coisa que pode acrescentar na vida de alguém, ou mandar uma mensagem no WhatsApp para alguém dizendo: ó, Jesus te ama, né? Porque eu tenho vergonha, o que vão achar? Ou na empresa, né? Como é que eu vou falar de Jesus aqui? Eu não vou falar. Qualquer lugar, testemunhar, nosso sopão, sair batendo nas portas, chamando o pessoal para ir lá, dizendo que Jesus ama, fazendo uma oração. Se alguém nos condenar por causa dessa fé, nós precisamos lembrar de um personagem como esse, Daniel. Ele foi para a cova por causa da fé. E aí ele mantém a fé. Porque ele podia ter dito: não, rei, eu abro mão. Não, ele manteve a fé. Ele sabia quem era o Deus dele. E Deus foi lá e fechou a boca dos leões. O que aconteceu com Daniel? Isso aqui é o mais legal. Daniel foi injustiçado pela sua fé. Ele manteve a sua fé, ele foi honrado por Deus pela sua fé. Deus foi glorificado na vida de Daniel, e Daniel foi promovido. Não, você não entendeu, eu acho, né? Você glorifica o nome do Senhor com a sua fé, e você é promovido. Você vai ser promovido. Eu fico feliz quando eu sou promovido. Às vezes a Aline me promove a cozinheiro top. Porque cozinheiro eu sou geralmente, né, amor? Eu cozinho bastante lá. Mas às vezes ela diz: hoje tá top, então daí é cozinheiro top, né? Às vezes ela me promove. E eu gosto de ser promovido. Olha só, quero ler para vocês um trecho aqui então, Daniel 6, do 25 ao 28. Queria que você pudesse acompanhar e pegar essa mensagem aqui para você, tá? Às vezes é difícil a gente manter a fé.
Vou dizer uma área que é bem difícil de manter a fé. Na família é difícil de manter a fé. A tua família não entende a tua fé. Às vezes você tem que abrir mão de algumas coisas. Isso, às vezes até é chocante para as pessoas. Mas como assim? O cara vive na igreja agora, o cara mora lá dentro, o cara vai dormir lá, né? Eles não entendem a tua fé. Mas a fé, quando ela é genuína, quando ela é em Deus, entendendo a importância de se confiar num Deus poderoso, soberano, que deu seu Filho por nós, ela traz recompensa. E não é financeira, é muito melhor. Olha só. Então o rei Dario, escreveu a todos os povos, a todas as nações e línguas que moram em toda a terra. Vamos entender. Até aqui, Daniel era bem conceituado ali só. Era ali que ele era bem conceituado. Aí o que ele escreve então? Paz vos seja multiplicada. Promulgo um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam diante do Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino nunca será destruído, o seu domínio durará para sempre. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. E a última frase aqui: esse Daniel prosperou no reino de Dário e no reinado de Ciro o persa. Ele prosperou não só no reinado deste rei, mas no próximo reinado também, por causa da sua fé, porque ele manteve a sua fé. O que seria de Daniel? Eu fico me perguntando. Se ele tivesse aberto mão da fé dele, se na hora que o rei mandou levar ele lá para a cova, ele tivesse dito: não, eu abro mão, eu não adoro mais o meu Deus. Será que ele teria sido promovido? Será que ele seria honrado? Às vezes a gente, no meio do caminho, passando por tantos problemas, tantas situações adversas, nós achamos mais fácil abrir mão daquilo que nós acreditamos, daquilo que nós cremos, para tomar um caminho mais tranquilo, mais fácil, né? Daniel me mostra que vale a pena a gente manter a fé. Mas, Jean, fé, eu tenho fé, mas às vezes fica fraca, às vezes está fraca a fé. Faz parte. Mas existem algumas ferramentas, então, para a gente fortalecer a fé. E eu quero trazer para vocês aqui. Primeira ferramenta para fortalecer a fé é a palavra de Deus. Romanos 10:17 vai falar sobre o poder das escrituras para sustentar a fé. Romanos 10:17. Portanto, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Quando nós aceitamos a Jesus, a gente aceita a Jesus, vamos lá, porque a gente tem um primeiro impacto de fé, né? Nós precisamos crer para aceitar Jesus, certo? Então, se eu creio, eu tenho fé. É uma primeira porção de fé. Vamos lá. Vou trazer isso para o contexto de um curso, tá? É um curso em 5 módulos. Se eu fizer o primeiro módulo, eu vou ter o mesmo entendimento e a mesma sabedoria do que se eu fizer o 5º módulo? Oi?
Eu preciso fazer todos os módulos, eu preciso cumprir todas as etapas, eu preciso avançar neste processo. A nossa vida com Deus, ela é assim. Nós aceitamos a Jesus e o problema é que nós achamos que às vezes isso basta. Nós precisamos conhecer a Jesus profundamente. Nós precisamos conhecer a Deus profundamente. E nós só conseguimos fazer isso através da palavra. É através da palavra que nós vamos nos aprofundar e entender quem de fato Deus é. Senão nós vamos ficar só no primeiro módulo. E um dos convites que Deus está fazendo para nós nesse tempo, de meio da batalha, é que a gente possa finalizar esse curso. A gente possa avançar nessa formação. Quando nos aprofundamos na palavra, vamos conhecendo o poder de Deus e a nossa fé aumentada. A palavra está cheia de exemplos maravilhosos do poder de Deus. Cada vez que nós vamos lendo a palavra, que nós vamos nos aprofundando na palavra, nós vamos tendo revelações da palavra, a partir da palavra, a respeito da pessoa de Deus. E vamos conhecendo e tendo contato com muitos outros homens e mulheres que viveram milagres. E esses milagres, eles passam a fazer parte da nossa vida. Porque nós agora conhecemos o Deus do milagre, não só o milagre. Isso é o poder da palavra de Deus. É um poder que não é transferível. Tanto é verdade que pode qualquer um ministrar aqui a palavra e nós vamos ser impactados, ok? Tá? Nós vamos ser impactados. Mas viver a verdade da palavra é individual. O pastor Daniel não pode fazer eu viver a verdade da palavra. A pastora Raque não pode fazer nós vivermos a verdade da palavra. Ninguém que vier aqui pode fazer alguém viver a verdade da palavra. Nós podemos passar a palavra, nós podemos ensinar a palavra, mas essa é uma decisão pessoal e individual. Outra ferramenta importante é a oração. 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. O orar sem cessar aqui é bem interessante, porque quando eu sou crentinho, né? Crentinho é filho de crente. Aliás, eu era crentinho. Não de Jesus, eu era crentinho. Eu era crentinho, né? Que eu era filho de crente. Então eu, quando era filho de crente, eu imaginava que se orar sem cessar era caminhar com o olho aberto e um fechado, né? Senhor, e não é, né? A gente não precisa estar falando para estar orando. Você sabe disso, né? Você sabe que você pode orar em pensamento, que você pode estar dirigindo e estar orando, né? Isso é uma prática bem interessante, inclusive. Vai evitar que você chame o abençoado de abençoado se ele cortar a tua frente. Você vai estar orando, né? Então, orar sem cessar é isso, é eu ter uma postura de conversa, de conexão, de relacionamento com Deus. E por que a palavra nos pede para orar sem cessar? É porque ela sabia, né, que nós viveríamos batalhas constantes. A partir do momento em que nós oramos, e a oração no meu entendimento, nossa relação mais íntima com Deus, é a conversa de filho para pai, de pai para filho. Quando nós oramos, quando nós temos uma vida de oração, nós conseguimos sentir o Pai perto de nós. Quantas experiências nós já ouvimos e já vivemos, graças a Deus, que bom é poder viver, é bom ouvir experiência, mas bom mesmo é poder viver a experiência. Quantas experiências nós já ouvimos e já vivemos? O pastor Ismael me contava esses dias, de que ele estava sentado, vou tomar a liberdade aqui, pastor. Ele estava sentado, tinha feito
a oração dele, estava lendo a palavra e ele sentiu Jesus sentado do seu lado. É isso que a oração faz com a gente. Ela nos aproxima, ela nos torna esse relacionamento real. E isso aumenta a nossa fé. Por isso que orar é uma ferramenta importante para aumentar a nossa fé. O propósito da oração não é dizer a Deus o que você quer que Ele faça. Muito pelo contrário, é compreender a vontade de Deus para nós. Então, quando nós oramos a Deus buscando compreender a vontade dEle para nós, logo a nossa fé aumenta, porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Agora, uma outra ferramenta importante é a que nós estamos fazendo aqui. É a comunhão, é o congregar. Olha só, Apocalipse 12, 11. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra. Ah não, esse aqui é outro. Calma, não é isso. Hebreus 10, 24, 25. Já fui lá para o Apocalipse, né? O povo se apavorou já. Hebreus 10, 24 e 25. Pensemos em como nos estimular uns aos outros ao amor e às boas obras. Não abandonemos a prática de nos unir, como é costume de alguns, mas pelo contrário, animemo-nos uns aos outros, quanto mais vedes que o dia se aproxima. Então isso fala em estar junto, né? Em a gente poder comungar da mesma fé, das mesmas experiências, do amor de Deus, de poder realmente impulsionar um ao outro. Se eu chegar para um irmão hoje aqui, chegar para o Felipe hoje aqui, dizer: Felipe, cara, minha fé está fraca hoje. Eu não estou bem, minha fé não está legal. O que será que o Felipe vai me dizer? Ele vai me dizer assim: a minha também não. Acho que vamos falar com mais 2 ou 3 para ver se a gente... Ou ele vai dizer: que isso, mano? Vamos lá, bola para cima. O que tá, né? O que eu posso te ajudar aí? Essa deve ser a nossa relação de fé com os nossos irmãos. Jean, mas e se eu não estiver bem? Amigo, se você não for para dar uma palavra de incentivo para alguém, pede perdão, né? E sai, né? Diz: então vem cá, dá a mão e vamos procurar alguém que tenha fé. Não, pelo amor de Deus, né? Chegar, não, pois é, agora não dá. Nós precisamos ter essa relação. Nós somos família e está tudo certo. Dias ruins acontecem, está tudo certo, tá? Mas eu não tenho o direito de enterrar alguém que já está caído. Essa é uma responsabilidade que eu tenho enquanto filho de Deus. Porque por mais que eu não esteja bem hoje, eu carrego algo de muito precioso. Amém? Você carrega, não carrega? Eu posso não estar bem hoje, mas eu carrego algo de muito precioso. Então, se alguém chegar fraco para mim, mesmo que eu não esteja bem, eu vou buscar lá dentro aquilo de precioso eu tenho para entregar. Eu não vou dar minha podridão para ele. Eu não posso, não tenho esse direito. Eu preciso buscar o mais, nem que seja o mais profundo, nem que doa em mim. Cara, mas eu estou ruim, mas vamos lá, vamos buscar lá dentro. Eu tenho algo de bom, eu tenho uma palavra só. Eu vou dar essa palavra. A comunhão, estar junto. Quer ver aqui os papos que a gente tem aqui quando finaliza o culto, antes de começar. Do irmão que trocou de carro, ou do irmão que estava com problema e foi curado, do irmão que vai ter um filho, né, Geison? Sabe, são coisas que nos alegram, são coisas que nos motivam. Essa comunhão você só vai ter aqui. Com todo o carinho que nós temos, né, ao pessoal do YouTube que está aí nos assistindo, que
vários lugares, inclusive aí do mundo, né, acompanham. Estar aqui é diferente. Esse contato que nós temos, essa relação que nós temos de contato aqui é diferente. Isso gera fé, isso aumenta a nossa fé. Tá? Nós conseguimos ver no outro algo que nos ajuda. E eu vou aproveitar e vou compartilhar uma bênção aqui. Que eu estou feliz. Estou feliz. Eu ontem pela manhã fui tomar um café com um amigo que há mais de um ano atrás me chamou e disse assim: Jean, eu quero que tu participe do meu livro. Eu disse, uau, cara! Eu participar de um livro teu? Sim, eu vou escrever um livro, eu quero que tu faça, eu quero que tu relate ali a tua história, a tua trajetória e tal. Eu disse, tá, vamos lá, né? E ele me deu a ideia e tal. E aí, fui lá, escrevi, lancei para ele. E passou muito tempo, e, né, várias situações e tal. E aí agora, em abril, então, saiu o bendito livro. Amém. Anteontem, ele me chamou e disse, cara, queria tomar um café contigo, te entregar 2 exemplares. Tá lá minha fotinho lá, uma historinha bem legal. Bem bom. Sabe o que isso me motivou, cara? Eu conversando com ele ontem de manhã lá, e eu tenho essa palavra, né? O pastor Daniel me entregou aqui, primeiro dia que eu pisei aqui, nem me conhecia, desceu aqui, foi lá, me entregou um monte de coisa, tudo coisa que era mesmo. Chorei feito bebê. E uma das coisas que ele disse é que havia um livro dentro de mim, né? E vou confessar para vocês que eu já tive várias vezes eu pensei nisso, mas nunca como ontem eu tive tanta vontade de botar esse livro para fora. Conversando com ele, vendo, né, aquela questão ali. E claro, tudo isso para a honra e glória de Deus, né? Para que o nome dele seja glorificado. Bom, outra ferramenta que nós temos, então, já caminhando para o final aqui, é o testemunho. O seu testemunho pode gerar fé no seu irmão. Por isso que você precisa testemunhar. Por isso que eu falei do livro. Por isso que você precisa falar do que aconteceu na sua vida. Aquilo que você... Eu falo sempre, volta e meia eu falo para os guris aqui, quando a gente tem o Monte Vision aqui, como é precioso a gente ouvir as pessoas dizer, eu fui impactado dessa forma, eu fui impactado dessa outra forma. A gente precisava gravar tudo isso para mostrar, porque isso é testemunho, isso acrescenta fé na gente. O testemunho é uma ferramenta fantástica de fé, de aumentar a nossa fé, compartilhando experiências de fé para encorajar os outros. Agora sim, Apocalipse. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Apocalipse 12:11. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e mesmo diante da morte, não amaram a própria vida. Poder do testemunho. Foi vencido pelo sangue do Cordeiro e pelo testemunho de Cristo. O testemunho de Cristo é o nosso testemunho. Foi por nós que Ele morreu e ressuscitou. O testemunho do sangue dele é o nosso testemunho. O sangue dele toca a nossa vida. Todos nós temos. Então você olha e diz assim, mas o meu é pequenininho, o meu nem é tão... Cara, é um testemunho, é um toque de Deus na tua vida, não menospreza isso. O testemunho de Cristo precisa gerar fé em nós. Precisamos vencer os inimigos através do testemunho de Cristo. O seu testemunho precisa gerar fé em alguém. Aí a pergunta que eu faço é, o que o teu testemunho tem gerado? Infelizmente o que a gente vê às vezes é que o testemunho é negativo, né? Aquele crente, O testemunho da gente precisa gerar fé. E isso que eu falei, essa brincadeira que eu fiz ali com o Felipe, é algo que pode ser marcante, né?
É um testemunho. Pô, fui falar com o irmão, estava mal, fiquei pior. Né? Vou procurar, sei lá fora, dentro da igreja. Então a gente precisa atentar para isso. Se você está com um problema, se a tua fé está pequena, se você está com dificuldade, procure irmãos maduros na fé para conversar, né? Procure alguém maduro na fé, alguém que já tem uma caminhada, alguém que já está numa jornada de fé. Ele certamente vai ter algo para contribuir com a tua vida. A verdade é que estaremos sempre no meio da batalha. Por isso, a importância de termos uma fé inabalável. Queria pedir para a equipe subir aí. A gente já vai finalizando. Quando a gente estabelece uma fé inabalável, a vida da gente ela gera alguns resultados. Algumas coisas começam a aparecer na vida da gente. Uma característica de uma fé inabalável é a paz interior. Você já olhou para alguém no meio de uma crise e se perguntou assim: cara, como é que ele consegue? Eu já estava escabelado. Quem é que já teve essa experiência? Eu já tive. De olhar para alguém assim, no meio de uma crise, uma situação complicada, a pessoa... Como é que consegue, meu? Eu ia estar apavoradão. Paz interior. A paz que excede todo entendimento. Filipenses 4, 6, 7. Não andeis ansiosos por coisa alguma, pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus por meio de oração e súplica, com ações de graça. Uma outra característica de quem tem a paz interior é que no meio da dificuldade, no meio da batalha, a pessoa consegue ter ações de graça. Porque a gratidão ela não está na circunstância. A gratidão ela está no resultado. E quando eu tenho fé e uma fé inabalável, eu sei que o resultado é positivo. Eu sei que a mão direita vitoriosa já fez o que tinha que fazer. Então eu agradeço. Eu agradeço a Deus, porque mesmo vivendo essa dificuldade, eu sei que Ele está no controle. Mesmo vivendo essa dificuldade, eu sei que amanhã ou depois eu vou ter uma excelente notícia. Mesmo vivendo a dificuldade, eu sei que Ele nunca vai soltar a minha mão. Uma outra característica não. Mas a pergunta pode ser, mas como isso é possível, né? Talvez você esteja olhando assim e se perguntando: já, mas como isso é possível? Eu estou no meio de uma batalha e não estou conseguindo isso. Olha só o que diz aqui, ó. No versículo 7. Não andeis ansiosos por coisa alguma, pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus por meio de oração e súplica com ações de graças. E o 7. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus por meio de oração e súplica com ações de graças. Nosso pedido
plenamente conhecido é nós depositarmos o nosso coração na presença de Deus. Oração e súplica não é exigência, é dependência. E ações de graça são atos de gratidão. Então são alguns segredos que às vezes ficam guardados, que saltam aos olhos da gente. Os seus pedidos precisam ser plenamente conhecidos. Você precisa dar clareza para Deus. Conversa com Ele com clareza, abre o teu coração, expõe a tua verdade, expõe a tua dificuldade, por mais dolorosa que seja. Não faz isso para outros irmãos, faz isso para Deus. É diante de Deus. A forma, o meio é isso: oração e súplica, dependência. Senhor, eu dependo, eu preciso de Ti. E seja grato, porque Ele já fez, você só precisa alcançar. Uma outra característica é a esperança. A esperança viva da ressurreição de Jesus. 1 Pedro 1,3: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos regenerou para uma viva esperança, segundo a sua grande misericórdia, pela ressurreição de Jesus Cristo. Nossa esperança, ela precisa estar na pessoa certa. Só que quando nós não temos fé, fica difícil de ter esperança. A viva esperança, ela não depende de circunstâncias. A viva esperança, ela não depende desse momento que você está vivendo. Ela depende da verdade, daquilo que Deus já disse a respeito de você. E a verdade que Ele disse a respeito de você é que você é filho, é que você é eleito, é que você é vitorioso, é que você é forte, é que você é corajoso. Essa é a verdade que Deus disse a respeito de você. Não é a circunstância que você está vivendo que vai definir a tua fé. Não pode ser. Nossa esperança é segundo a misericórdia de Deus. E a misericórdia de Deus é de que tamanho, gente? A nossa esperança é segundo a misericórdia de Deus. E a misericórdia de Deus é de que tamanho? É pequena? Ela é limitada? Uma outra característica é a vitória, a certeza da vitória em Cristo. Romanos 8,37: Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Quero dizer uma coisa para você nessa noite. Queria pedir para você ficar de pé. Eu quero te dizer nessa noite que a vitória é certa. Mas existe um meio. Somos mais que vencedores. Somos mais que vencedores. Mas tem gente lutando apenas para vencer. E Deus quer que você seja mais que vencedor. Tem gente lutando apenas para chegar no final. E Deus está dizendo para você nessa noite que tem algo além do final. E eu finalizo então com essa palavra de Romanos 8,37. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores. Eu queria que você repetisse comigo essa frase, esse texto, essa palavra. Na verdade, eu não queria que você repetisse comigo, eu queria que você dissesse para você.
Você consegue dizer isso para você nessa noite? Mesmo que você tenha que lutar contra a sua falta de fé, eu quero que você diga para você nessa noite. Lembra de tudo aquilo que está te afligindo, lembra de tudo aquilo que está sendo o meio do caminho, lembra de tudo aquilo que está sendo o meio da batalha, lembra de toda a dificuldade que você está passando, de toda a luta que você está travando, e fala em voz alta: mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou.